Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos aqui então para a nossa aula de Geografia. Peguem aí para a prof o livro do terceiro bimestre, tá ok? Então aí a prof colocou a capa do livro dela, tá? Seguindo em frente, nós vamos fazer o livro de Geografia da página 3 até a página 7. Então olha só para essa imagem. Nós temos aí algumas casas, um senhor passeando na calçada, temos uma menina andando do outro lado da rua, mais um menininho, ambos em direções opostas. Aí na unidade 3 fala assim, uso dos recursos naturais. Então nós vamos descobrir aí o que nós vamos estudar, o que nós vamos conhecer nesse terceiro bimestre, tá ok? Então nós temos aí, neste capítulo você vai aprender sobre a importância dos recursos naturais para o desenvolvimento de nossa sociedade e a melhor maneira de utilizá-los, contribuindo para a conservação do ambiente. Então, segue com a prof, vamos lá? Na página 4 de Geografia, nós temos aí duas imagens. O que você vai fazer? Você vai observar a primeira imagem e vai depois observar a segunda imagem. E depois você vai marcar 4 diferenças entre elas, que remetem o quê? O desperdício de água. Então você vai fazer um X em 4 locais diferentes que representam que está sendo gastada água de uma maneira errada, tá ok? Faça um X aí para a prof, por gentileza. Ainda na página 4, nós temos aí, diga aí. Então responda essas questões aí, a letra A, a letra B e a letra C, no seu caderno de Geografia. Mas também tem espaço aí no seu livro, você pode responder no seu espaço também, tá ok? Caso você não esteja com seu material em casa. Na página 5, nós temos aí recursos naturais, renováveis e não renováveis. Então, olha só. Você estudou que os recursos naturais são todos os recursos da natureza que podem ser explorados por meio do trabalho e utilizados pelos seres humanos para atender às suas necessidades. Como exemplos, podemos citar a energia solar, o ar, podemos citar a água, a vegetação, o solo e os minerais. Observe então as duas imagens que está sendo retratada aí na página 5 para a prof. De um lado, nós temos aí a preparação do solo para o plantio, em Goiás, por um trator, certo? E do outro lado, na segunda imagem, temos aí o uso da água para irrigação das hortaliças em Santo Antônio, lá em Mato Grosso, foto tirada em 2018, e o de Goiás, foto tirada em 2016. Ainda na página 5, nós temos essas outras duas imagens. Uma é a extração de minério de ferro no Pará. Essa foto foi tirada em 2011. A segunda imagem aí é o que? É a utilização de cimento e vigas de ferro na construção de uma estrada em São Paulo. Isso no ano de 2016. Na página 6, nós temos aí os recursos se refazem de maneira natural ou pela ação das atividades humanas que são chamados de renováveis, que foi realizada novamente, como a energia solar, o ar, a água, a vegetação e o solo. Então essa primeira imagem aí, ó, foi feito o quê? Foi cortado algumas árvores, alguns eucaliptos, mas porém foi usado para fazer o quê? O plantio de árvores. Então aí nós temos lá embaixo, ó, a legenda. O plantio de árvores é um exemplo de recurso natural renovável para a ação humana. Então na foto mostra o quê? O reflorestamento. Então foram cortadas essas árvores e foram plantadas novamente algumas mudinhas até ela poder crescer de novo. E assim vai indo. Ainda na página 6, nós temos aí uma outra imagem que mostra alguns recursos naturais como os minérios, o petróleo, o carvão, mineral, levam milhões de anos para serem renovados por processo natural.
Eles não podem ser reproduzidos pela ação humana, por isso são chamados de não renováveis. Quer dizer que o homem não tem como refazer esse processo. Então, na imagem que vocês estão vendo aí, logo abaixo, nós temos uma pequena legenda que fala assim: o petróleo é um exemplo de recurso natural que não pode ser reproduzido pelo ser humano. Na foto, exploração e extração de petróleo no Rio de Janeiro. Foto tirada em 2011. E na página 7, temos aí: em virtude de sua localização geográfica e extensão territorial, o Brasil apresenta grande diversidade de recursos naturais, como os hídricos, os vegetais e também os minerais. As águas de superfície, rios e lagos e subterrâneas, formam recursos naturais hídricos que são utilizados principalmente em residências e indústrias para irrigação e hidroeletricidade. Então, logo embaixo mostra aí uma mão cheia de castanhas. As castanhas do Pará são sementes da castanheira do Pará, árvore típica da floresta amazônica. As castanhas servem de alimento e matéria-prima para as indústrias. A segunda imagem mostra o banheiro, é o cômodo responsável por mais da metade do consumo de água nas residências. Então, fique atento ao uso da descarga. No Brasil, a coleta de recursos naturais de origem vegetal, madeira, folha, frutos, é mais intensa no norte do país. Além da extração da madeira, essa porção do território brasileiro é responsável pela produção de castanha do Pará, látex, babaçu e de outras sementes e frutas. Esses recursos naturais são utilizados sobretudo pelas indústrias alimentícia e farmacêutica. Nosso país é rico em recursos minerais. O carvão mineral e o petróleo são combustíveis fósseis chamados de recursos minerais energéticos, mas não são classificados como minerais. Então, nós temos uma imagem aí de uma mão com um pouco de carvão. O carvão mineral foi formado há aproximadamente 340 milhões de anos, por meio de composição de plantas soterradas em regiões pantanosas. É usado em siderúrgicas e usinas termoelétricas para a produção de energia. Então, meus amores, essa foram a atividade que nós vamos fazer hoje. Qualquer dúvida, manda um zap para a prof, tá ok? Beijos, até a próxima aula.